por que tanta relevância do espaço no que a gente precisa para estudar aqui? Então, essa é uma pergunta também muito boa. Por quê? O espaço hoje é um ambiente inóspito, né? É um ambiente de condição extrema. E o que acontece lá nesse ambiente de condição extrema? A gente tem microgravidade, temos radiação. Para começar a conversa, tudo que está aqui na Terra foi feito para ficar aqui na Terra. Né? O próprio Serjão sempre fala: o corpo humano não foi feito para viajar no espaço. Ele está certo, é isso mesmo que acontece. A gente foi moldado. Igual mergulhar, né? A gente foi moldado. A gente foi moldado para viver aqui em Terra na gravidade de 1G, né? Então, quando a gente sai dessa zona de conforto e vai, por exemplo, para uma estação espacial, para dar um exemplo, que é o atual hoje, né? As estações espaciais, porque nós não temos apenas uma, né? Quando a gente vai para lá, seja uma amostra, seja uma célula, seja o próprio corpo humano, um vegetal, opa, pera, tem alguma coisa errada aqui. Ele sente essa falta do vetor gravitacional. E essa falta do vetor gravitacional faz com que ele tenha algumas alterações em termos de sinalizações celulares. E o que é sinalização celular? É aquela conversa que uma célula tem com a outra para o corpo, para o organismo, para as plantas, para tudo poder fluir. As reações, tá? Então, só que essa microgravidade, ela acaba causando umas... Tipo, opa, peraí, ele fica totalmente desorientado. Essa perda do vetor gravitacional faz com que aconteçam essas alterações nessas sinalizações. E isso pode ser interessante por vários motivos. Primeiro, eu consigo estudar o que acontece com uma célula nesse estresse. Eu brinco quando eu vou falar sobre isso, quando eu dou aula, quando eu vou dar alguma palestra, eu falo assim: o que tem em comum, você que é pai de 5, o que tem em comum um pai e uma mãe cansado com uma amostra no espaço? Você consegue pensar em alguma coisa? O que tem em comum? O que tem em comum um pai cansado, estressado e uma amostra no espaço? O extremo. O estresse, né? O extremo do estresse. Aí você fala assim: puxa, aquela ali teve filho, pai e a mãe parece que envelheceram 5 anos em um, né? O tempo passou igual. Mas o estresse foi tão grande que ele envelheceu 5 anos em um. Você nota que a pessoa é cabelo branco, aquele cabelo branco de preocupação, pele, tudo isso. Por quê? Porque esse estresse fez com que desencadeassem reações ali que aceleraram o ciclo celular. Certo. E o estresse do espaço acontece mais ou menos a mesma coisa. Ele ativa algumas vias celulares que são análogas ao envelhecimento. Então, eu consigo estudar no espaço melhor e mais rápido o envelhecimento. Claro, você tem o extremo, né? Eu tenho o extremo. Então, essa pegada. Não é porque lá na estação espacial o tempo passa mais rápido. Não, na verdade, ele até passa uns milésimos aí de segundo mais devagar, mas isso a gente não coloca na conta, né? O que acontece é que cada segundo é muito mais intenso. É mais intenso, exatamente. Então, eu tenho o que ali? Eu tenho processos que são melhores formados, como, por exemplo, cristalização de proteínas, porque eu não tenho sedimentação. Então, alguns processos físicos, químicos, eu tenho melhor lá. Hoje a gente consegue fazer cristalização de proteínas, que é algo que é super necessário na indústria farmacêutica. O protocolo é fazer lá. Mas isso serve para todo produto farmacêutico? Todo não. O que eu tô te dando são exemplos, tá? Não é obrigatório que tudo seja testado no espaço. Não é, mas hoje as grandes indústrias farmacêuticas testam lá. Todas, se não a maioria, todas. Tá? Hoje, a estação espacial, ela sobrevive... É um laboratório comercial. Demanda de testes. É um laboratório comercial, exatamente. No último ano fiscal de 2023, eu ainda não olhei os 4 quarters de 2024, mas em 2023, 70% das cargas foram comerciais. 75%. Dessas 75%, 30% indústria farmacêutica, um pouco mais, não lembro agora exatamente. Entendi. Vários produtos vão para ser testados. Vários produtos 35% disso são farmacêuticos. Exatamente. Entendi. Então, assim, o grosso ali é a indústria e a indústria farmacêutica que mais tem peso ali. Uma comparação esdrúxula, mas eu acho que faz sentido, é o motivo pelo qual existe a Fórmula 1.
Sim. A Fórmula 1 ela sim. existe para testar em situações Exato. extremas de velocidade, de condições, para que as peças dos carros aqui a gente possa saber, né? Excelente comparação. Excelente comparação, porque eu falo bastante sobre isso também. Quando você faz também, inclusive, aqueles testes de choque de carro, Uhum. você Dos test coloca. dummies, né? Os dummies, exatamente. Você imprime uma força muito maior do que aconteceria em um acidente. Claro. Mas você precisa entender a reologia do material, O limite, como que né? ele vai se comportar no limite. Outro exemplo, aquela. Sabe aquele. Agora me fugiu o nome do teste, mas é o teste da mola, ou o teste também do ursinho de pelúcia. Não Você conheço. nunca vai ter uma força de uma criança Ah, tão aquele forte. que abre... Exatamente, eu sei. esqueci o nome, desculpa. Sei, eu É sei. teste elástico, de Eu sei do que você elasticidade, tá algo assim. falando. É, Então, a força que você imprime ali, ela é muito maior do que a força que claro, realmente acontece. claro. Então, você consegue ver ali até onde o material suporta. Agora, de novo, você tá, é que eu acompanho a Fórmula 1, então agora, já que você falou que faz sentido, existe a necessidade de ter pilotos fazendo, ou seja, quando você leva medicamento para o espaço, Uhum. você está testando o medicamento, né? Você não tá uma pessoa com aquele medicamento, vamos supor, no espaço. Não, não, isso não. O que se testa no espaço é mais questões celulares mesmo, porque você fazer um teste com um astronauta hoje é difícil. Mas seria o ideal? Seria o ideal, mas assim, porque o que acontece? Hoje, como as agências espaciais são mais órgãos governamentais, você tem ali bastante empecilhos. A agência, Seria como cobaia, né? Exato. A estação espacial, hoje, ela funciona, mas ela tem uma data limite. A gente estima ali 2030, tá? Depois disso, a gente vai ter estações espaciais civis. As estações espaciais civis, elas vão ter vão ser mais. A gente vai conseguir fazer mais coisas ali dentro, porque não vai estar sobre esse crivo governamental. Claro, sempre tem um crivo governamental, porque a gente tem ali o acordo do espaço externo, né? O acordo do espaço externo, em que sempre todas as atividades fora do planeta ou em órbita precisam estar sob regulamentadas por um órgão governamental. Mas você vai ter uma liberdade, digamos assim, um pouco maior de testes. Isso Tá. vai ser excelente, né, Claro. para o futuro da saúde. E para informação ser de fato aberta, né? Exatamente. Porque tem muita gente que controla a informação. Exato. Então, assim, existe vários testes feitos com medicamentos e astronautas, mas isso um tempo atrás. De hoje, mais modernos, a gente não tem muita data.